Bom dia, irmãos. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para Tiago, capítulo 1. Nós queremos ler de 2 a 4 e depois o versículo 12. Nós queremos falar sobre os fatos sobre as provações. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar antes de tudo. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te bendizemos pelo dia de hoje, pelo privilégio de termos a Tua Palavra, a mesma que nos ensina, nos exorta, nos aconselha, e nós te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra é santa e é fiel. Nós pedimos a graça do Senhor e o auxílio do Senhor nessa meditação e pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar sobre os fatos sobre provações. Provações e tentações, nós sabemos, são uma realidade para todos nós que estamos em Cristo e até mesmo para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E nesta epístola, Tiago, então, chama a nossa atenção nesse trecho que nós lemos e, na verdade, durante toda a epístola, para este fato. Mas também nós devemos lembrar que esta é uma realidade inegável e também constante, incontestável. E o Senhor Jesus Cristo falou sobre este assunto, os apóstolos falaram, eles escreveram sobre este assunto tão importante e que nós vivemos dia após dia. E vai falar de adversidades, conflitos, aflições e impulsos internos e tantas outras coisas mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nesses versículos que nós lemos e vamos tentar extrair desse texto alguns ensinamentos, na verdade, como dissemos, alguns fatos sobre este assunto. E o primeiro fato para o qual já chamamos a atenção é o seguinte, é que as provações fazem parte da vida cristã. Tiago aqui nesse texto diz, meus irmãos, e ele passa a dizer, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, de fato esse termo, essa expressão nós vamos encontrar nesta epístola de Tiago várias vezes. São orientações dadas sobre os mais variados assuntos e temas. E aqui ele trata especificamente sobre as provações. Então, deixando bem claro que provações fazem parte da vida cristã normal. Todos nós vamos passar por isso. Tanto Jesus quanto os seus apóstolos, precisamos lembrar, jamais prometeram uma vida fácil, mas sim sempre lembraram de aflições e provações sobre as nossas vidas. Então, nesse ponto, eu quero ler, por exemplo, em João 16, versículo 33, quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ou seja, para nós também, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma outra tradução diz, no mundo passareis, porque essa é a grande verdade. Tanto eles passaram naqueles dias, quanto nós passaríamos ou passaremos em nossos dias. Então, deixando bem claro que provações têm tudo a ver com a vida cristã e nós vamos passar por essas situações. Também, um outro texto, nesse caso, já nós encontramos sendo dito pelo apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, verso 22, nós temos ali que depois que Paulo foi apedrejado e tudo, nós temos lá no verso 22, Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É verdade. Enquanto nós vivermos esta vida aqui neste mundo, nós vamos passar sim por tribulações, por aflições. Nós vamos passar exatamente por essa situação e por este ensino que encontramos em Tiago, que são exatamente as provações na vida. Conforme Tiago, as provações fazem parte da vida cristã normal. E elas virão muitas vezes durante a nossa vida. Nós vimos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não apenas uma, ou duas, ou talvez uma aqui, outra acolá, mas Tiago diz, várias provações. E como nós vimos no texto anterior, também falando sobre exatamente este assunto, né? Muitas tribulações. Todo o Novo Testamento é claro a respeito deste assunto. E essas provações podem vir em forma de perseguição, de sofrimento, de pobreza, como nós temos lá no capítulo 1 mesmo de Tiago, do verso 9 até o versículo 11, ou até outras circunstâncias, como no capítulo 5, de 1 a 6, que vai falar de opressão, no capítulo 5, verso 14, que vai tratar de doenças. Nós passaremos por essas coisas, não temos como evitar. Nós não somos como um certo escritor evangélico falando e, na verdade, expondo esse erro. Nós não somos super crentes. Nós não estamos livres dessas coisas só porque somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Nós não estaremos livres dessa situação. Jamais devemos nos esquecer de que as nossas provações virão. Algumas delas vêm dentro de nós ou fora de nós, mas vamos passar por provações, por situações de provações e tentações, mas virão sim, de todas as partes. Nós até podemos dizer todos os dias, em todas as circunstâncias da vida, de tal maneira que quando nós olhamos, por exemplo, a história da igreja, a história dos cristãos em todas as épocas, desde os dias de Cristo até os dias atuais, mas também os crentes no Velho Testamento passaram por provações e tribulações, e perseguições, e lutas, e crises, e agonias, e angústias. Então, isso faz parte da vida cristã. Aliás, nós devemos lembrar que o Senhor, nem os seus apóstolos, jamais prometeram um mar de rosas para nós, uma vida tranquila, sem problemas, mas passamos sim por essas verdades. Quando nós pensamos nos próprios apóstolos, e nesse caso nós podíamos considerar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, não é? Nós vamos ver tantas vezes eles passando por situações muito tristes, situações dolorosas, de ameaças, de prisões, de açoites e tantas outras coisas mais. Quantas perseguições! Isso faz parte da vida cristã. Por isso Tiago diz aqui no capítulo 1, verso 2, meus irmãos, e depois em toda a sua epístola, ele vai tratar aí sobre diversas aflições e dificuldades pelas quais estamos sujeitos a passar. Esse é o primeiro fato. Um segundo fato importante, irmãos, quanto à questão das provações, é que as provações exigem uma resposta adequada, uma resposta que seja espiritual, uma resposta que esteja à altura da nossa fé em Cristo. Lá no mesmo verso 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Conforme Tiago, a questão aqui não é se nós vamos passar por provações, mas quando nós vamos passar e como nós devemos
agir diante dessa situação. Quando nós passarmos, e como é que nós devemos fazer? Ali diz que nós devemos passar com alegria. Devemos passar com aquela atitude de reconhecimento de que Deus é Deus, Deus é soberano, e muitas vezes Ele vai permitir essas coisas sobre nós. Mesmo que as provações não sejam motivos naturais de alegria, nós precisamos mostrar essa alegria, essa confiança durante as provações, até porque nós sabemos pela Bíblia que nada acontece conosco sem o conhecimento de Deus. Nada acontece conosco sem algum propósito maior da parte de Deus para conosco, sem algum propósito espiritual. Agora, eu sei que quando nós estamos passando por dificuldades e lutas e crises, não é fácil passar por isso. Certamente você já passou por essa situação. Eu já passei muitas vezes. E vamos continuar passando. E como é que nós vamos passar por essa situação? Murmurando, reclamando, abandonando Deus, deixando de seguir o Senhor? Com certeza que não. Ao invés de murmurações, desânimos e outras coisas mais, nós precisamos continuar servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor. Nós temos que considerar pela fé que a mão invisível de Deus está agindo em nosso favor e para o nosso benefício pessoal e espiritual. Aí nesse ponto nós precisamos lembrar de Romanos 8:28, quando Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas as coisas, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, sejam aqueles dias alegres, sejam aqueles dias de sofrimento, sejam as doenças, não importam quais sejam as situações, mas tudo, de algum modo, no plano de Deus, está contribuindo para que, então, nós sejamos cada dia mais semelhantes, mais parecidos com Cristo. Deus está operando nas nossas vidas. Você lembra de Jó? Interessante que quando nós lemos o livro de Jó, lá nos capítulos 1 e 2 principalmente, nós vemos aquele homem em grande crise, em grande aflição, grande dor, perdendo a sua família, com exceção da sua esposa, perdendo os seus bens, perdendo a sua saúde. Mas quando nós chegamos lá no final, lá no último capítulo, nós vemos um homem diferente. Nós vamos ver ali um homem que cresceu, que experimentou a graça de Deus, experimentou a mão poderosa de Deus na sua vida, um homem que agora conhece o Senhor Deus muito melhor do que conhecia antes. Aliás, ele diz isso lá no capítulo 42. Ele diz: agora realmente eu conheço ao Senhor. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora é diferente. O que dizer também de José do Egito, não é? Quando estava lá, com certeza quando era bem jovem, ainda não conhecia o Senhor Deus, como passou a conhecer anos depois, com toda aquela experiência. Ou o que dizer de Daniel? Sim, passou por grandes aflições, e apesar de todas as suas aflições, ele procurou mostrar aquela atitude espiritual que de fato agradava ao Senhor. Paulo e Silas e os demais apóstolos e outros cristãos do primeiro século, e até por que não dizer de todos os séculos, não é? Andando com Deus e aprendendo a dar uma resposta adequada, uma resposta de fé, uma resposta que iria agradar ao Senhor. As provações exigem isso de nós. Mas será que nós temos agido assim? Aliás, você tem agido dessa forma quando você passa por aqueles dias de crise, dor e sofrimento? Como é que você reage? Como é que você trata? Você ainda lembra que Deus existe? Você ainda lembra e reconhece que Deus é soberano e todo-poderoso? Ou simplesmente você se esquece de todas essas verdades que inclusive você está aprendendo aí no seminário, que você já tem aprendido nas Escrituras, mas às vezes simplesmente nós nos esquecemos, não é? Quando chegam aqueles dias difíceis.
Um terceiro fato para nós considerarmos aqui sobre as provações é que as provações produzem resultados espirituais, ou pelo menos devem produzir resultados espirituais em nossas vidas. Nós temos ali nos versos 3 e 4, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Conforme Tiago, a nossa fé sempre é posta em prova ou teste, e quando confirmada ou aprovada, deve produzir resultados espirituais nas nossas vidas. E no nosso texto nós vamos encontrar pelo menos 2 bons resultados sobre provações em nossas vidas. No verso 3 que nós já lemos, ali fala sobre perseverança ou paciência. Ali diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada ou aprovada, produz perseverança, produz paciência. E o que é perseverança? Perseverança é resistência ou permanência espiritual, apesar das pressões, das circunstâncias, apesar de tudo ao derredor. Deus simplesmente quer produzir em nós, quando nos envia provações, Deus quer produzir o que? Perseverança. Deus quer que nós sejamos pessoas mais perseverantes, mais firmadas, pessoas que permanecem nele, como dissemos, apesar de tudo que esteja acontecendo. Mas também o versículo 4 fala sobre um outro resultado aí, que nós vamos chamar de perfeição ou integridade. Nós temos lá no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais aí, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outras palavras, nós podemos dizer então que Deus permite e envia provações para a nossa maturidade espiritual, para o nosso desenvolvimento na fé, para o nosso amadurecimento pessoal e nas coisas de Deus. Por isso Deus permite provações. Por isso Deus tem permitido na história do seu povo, nos grandes homens de Deus, essas grandes questões, provações e crises, como dissemos, porque Deus quer que nós sejamos crentes melhores. Quando nós pensamos, por exemplo, em Abraão, um homem que precisava crescer e amadurecer na fé, e o Senhor permitiu que ele passasse por muitas situações na vida. Mas essa é a mesma verdade para todos os outros grandes homens de Deus, para todos aqueles grandes servos do Senhor. Ninguém nasceu, ou quando se converteu, se tornou um grande homem de Deus da noite para o dia. Foi um processo lento de amadurecimento, de desenvolvimento. Deus estava trabalhando, e Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, para nós sermos crentes maduros, firmes, para, como nos diz o texto aqui, sermos aperfeiçoados, e com certeza dia após dia estamos sendo aperfeiçoados para sermos servos melhores. Com certeza, quando um dia eu, você e outros saímos de nossas igrejas, certamente já havíamos tido algum fruto espiritual. Chegamos para o seminário para estudar, entramos, mas ainda éramos aquelas pedras brutas. E o Senhor Deus foi trabalhando e está trabalhando para sermos pessoas melhores do que éramos antes, para sermos crentes amadurecidos, para sermos
servos que foram trabalhados, polidos, e isso vai acontecendo com o passar dos anos. As provações vêm com o propósito de desenvolver a nossa fé e nos fazer, como dissemos há pouco, crentes melhores, tornando-nos adultos na fé e fortalecidos em nossa caminhada espiritual. Aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Fé em Cristo, em Osternac, nós temos um irmão que alguns anos atrás começou a estudar pintura. Pintura. Ou seja, pintar quadros, não é? Nesse sentido. Artes plásticas. Então ele começou a fazer pinturas. E é interessante que há não muito tempo atrás eu conversava com ele, vendo os quadros mais recentes e perguntando dele, irmão, esses quadros agora são melhores do que aqueles primeiros? E ele estava me dizendo que sim. Como são melhores? Estão bem mais aperfeiçoados. Ou seja, aqueles primeiros quadros são bons, eu já vi. Mas esses últimos são melhores. É que quanto mais nós praticamos, quanto mais nós fazemos, as coisas vão sendo melhoradas. E quanto mais nós andamos com Deus, lendo a nossa Bíblia, orando, fazendo o que Deus nos diz para fazermos, quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais o Senhor vai trabalhando na nossa vida, no nosso caráter e em tudo em nós. Também nós podíamos pensar como ilustração naquele atleta que no passado começou, talvez se esforçou bastante, e hoje, depois de tantos anos de treinamento, de perseverança, é uma pessoa bem diferente. Uma pessoa que já venceu muitos obstáculos, tem muita experiência. Vamos dizer, agora sabe o que está fazendo. E Deus também está fazendo isso na sua vida e na minha vida. Como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, que estão querendo agradar ao Senhor, estão sendo polidos, estamos sendo polidos. E precisamos reconhecer. E o Senhor usa o quê para tudo isso? Muitas vezes Ele vai usar provações e situações difíceis para nos ajustar, nos alinhar com a sua vontade. Então, é através das provações que o nosso caráter é aperfeiçoado, solidificado e completado dia após dia, para sermos um instrumento de glória para o Senhor neste mundo. Por isso é que Tiago nos diz que nós devemos considerar as provações com alegria, ou seja, olhando o resultado, olhando para o final. Talvez naquele momento de sofrimento, nós não vamos considerar tanto isso, mas nós precisamos lembrar, Deus está operando em mim. Deus está querendo que eu seja melhor. Ele está me aperfeiçoando. Ele está me amadurecendo. E graças a Deus que seja assim, não é, irmãos? E por último, eu quero mencionar um quarto fato sobre as provações. E agora nós vamos para o versículo 12. As provações poderão resultar em recompensas. Nós temos ali no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos passar, sim, por provações durante toda a nossa vida, toda a nossa jornada, nossa caminhada neste mundo, mas nós devemos pensar no céu. Nós devemos pensar naquele dia em que teremos um encontro com o Senhor. E ali fala sobre recompensa, ali fala sobre a coroa da vida. Conforme Tiago, se nós reagirmos às provações com perseverança ou paciência, isso resultará na aprovação de Deus e, consequentemente, em recompensas no céu. Mas observe que isso tem a ver com a maneira
como nós agimos e reagimos às provações pelas quais nós passamos neste mundo. Nós sabemos que alguns vão ser reprovados. Chegarão as provações e a pessoa vai murmurar, e a pessoa vai reclamar, e a pessoa vai fazer tantas coisas erradas. Algumas até vão descrer de Deus, vão se tornar incrédulas diante de Deus. Mas Tiago diz que se nós passarmos por essa situação toda de provações, fizermos isso com perseverança, com fé, com alegria, com confiança no Senhor, então vai haver recompensas. Ele declara que o crente aprovado receberá a coroa da vida. Está aí no verso 12, não é? A qual é uma promessa para todos os que o amam e permanecem firmes diante das provas que vêm. Permanecem firmes. Eu sei que nem todas as provações são simples. Algumas são bem simples. Outras são bem difíceis. Como dissemos, são bem críticas. São bem agravantes. São quase insuportáveis. Mas apenas quase. O Senhor nos dá graça para suportar a todas. O que é a coroa da vida? Certamente é aquele galardão ou prêmio dado pelo Senhor como símbolo de fidelidade e coragem do crente em meio às duras provas da vida. Ali diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe uma promessa. E aqui nós precisamos sempre considerar: quem é que fez essa promessa? O Senhor. E quem é este Senhor? É o Deus Todo-Poderoso, que pode cumprir. É o Deus fiel, que não deixará de cumprir. Ou seja, se Deus falou, Ele fará. Se Deus disse que dará uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis, independente das provas, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel, Ele não mente, Ele é o Deus confiável. Mas nós precisamos, com certeza, permanecermos fiéis diante das provas. Nós precisamos manter coragem e confiança no Senhor. Eu quero ler Apocalipse 2:10, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, mesmo que tenhas que passar pela morte. Mas também eu gosto de pensar o seguinte: seja fiel até o seu último dia de vida, até aquele dia em que a morte chegar. E eu te darei a coroa da vida. Essa é uma promessa do Senhor. Nós temos ali no verso 8, o anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E nós sabemos exatamente quem é este que estava morto e tornou a viver. Nós sabemos exatamente quem é este que é o primeiro e o último. É o Deus eterno, é o Senhor Jesus Cristo. E se Ele prometeu, como dissemos, certamente cumprirá, pois o Senhor não falha. Deus não é como o homem, que numa hora diz uma coisa e noutra hora diz outra coisa. Deus cumpre aquilo que fala. Portanto, vale a pena enfrentar as provações e tentações com atitudes espirituais corretas, atitudes sadias. Provações e aflições, nós sabemos, são instrumentos enviados por Deus para purificar e desenvolver a nossa fé e nos levar à maturidade. Diante disso, como é que você está reagindo às provações e tentações da vida? Será que estamos realmente crescendo, nos desenvolvendo? Estamos agradando ao Senhor quando chegam aqueles dias difíceis, sejam eles quais forem? Nós vamos orar nesse momento.
Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Trabalhe, ó Deus, em nossos corações, nos fortaleça. Eu oro, ó Deus, por todos os seminaristas, para que o Senhor os ajude, os fortaleça nos seus dias difíceis. Eu oro não só por eles, mas por suas famílias. Eu oro, ó Deus, por mim, pela minha família, pela igreja que pastoreio. Eu oro, ó Deus, pelo seminário como um todo, pelos professores, pelos diretores. Que o Senhor abençoe e cada dia todos nós realmente possamos perceber a mão poderosa do Senhor agindo nas nossas vidas. Para a tua honra e glória é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.